Olá pessoal, na aula anterior estudamos com detalhes as instruções DML, denominadas Insert, Update e Delete. Nessa aula daremos ênfase ao entendimento de diversas instruções, as quais podem ser utilizadas na criação de consultas, essas utilizadas em nosso cotidiano para a geração de relatórios simples e ou complexos, os quais dão subsídios para a tomada de decisão empresarial. A primeira instrução a ser estudada é o SELECT. A instrução SELECT é utilizada para recuperar dados das tabelas existentes em um banco de dados relacional qualquer. Em sua forma mais simples, especificamos as tabelas e colunas as quais desejamos recuperar dados. Em nosso exemplo, implementamos o uso da instrução SELECT para recuperar as colunas ID, cliente, nome, sobrenome, data de nascimento e telefone, from, tabela clientes. Note que utilizamos um ponto e vírgula para sinalizar o final da instrução SQL. Outro detalhe, utilizamos maiúsculo para as cláusulas select e from apenas para deixar a instrução mais legível. Entretanto, nesse momento, a instrução SQL não é sensitive case. Alguns alunos têm o hábito de escrever uma query utilizando uma única linha. Boas práticas sinalizam que devemos especificar as colunas a serem recuperadas na primeira linha, a cláusula from na segunda linha e assim por diante. O asterisco pode ser utilizado quando desejamos recuperar todas as colunas de uma determinada tabela. Por exemplo, selecionar todas as colunas da tabela clientes. Então, no nosso caso, select asterisco from tb clientes. O único inconveniente é que, se a sua tabela no mundo real possuir 150 colunas e você realizar uma junção com mais duas tabelas que também possuem o mesmo número de colunas, como resultado, obteríamos uma relação resultante constituída por 450 colunas. Tenho certeza que não conseguimos interpretar relatórios com esse número de colunas, sem contar que, eventualmente, podemos estar degradando a performance do banco de dados. Outro recurso interessante é a possibilidade de adicionarmos a cláusula where em uma instrução select. Quando utilizamos esse tipo de recurso, filtramos as tuplas a serem recuperadas pela query, por meio da adoção de uma ou diversas condições. Ou seja, mesmo o SGBD possuindo uma boa capacidade de armazenamento de grandes volumes de dados, eventualmente você estará interessado apenas em um subconjunto muito pequeno de tuplas. Nesse exemplo, implementamos o uso da cláusula where para recuperar todas as colunas da tabela clientes, cujo valor do ID do cliente corresponda ao número 2. Note que o número 2, por se tratar de um número inteiro, não está envolvido por apóstrofo. Adotando as boas práticas SQL, inserimos o ponto e vírgula para encerrar a query. Então, no nosso exemplo, select asterisco todas as colunas, from tabela clientes, where, cujo valor da coluna ID cliente seja igual ao número 2, ponto e vírgula, encerrando assim a nossa query. Eventualmente, torna-se necessário utilizarmos outros nomes de colunas e ou tabelas. Para atender essa necessidade, podemos utilizar um nome alternativo, aqui nomeado de alias. Às vezes, o projetista do banco de dados não foi feliz na nomenclatura dos nomes de colunas e ou tabelas, e para facilitar nossa vida, adotamos o uso de nomes alternativos. Isso significa que não estamos limitados a utilizar o cabeçalho original, gerado pelo Oracle. É permitido gerarmos os nossos próprios cabeçalhos, usando um apelido, um alias. Nesse exemplo, apelidamos a coluna resultante da expressão preço vezes 2 de dobro preço. Repare que utilizamos um underscore para conectar o nome composto. Tá? Então, aqui, o resultado da expressão preço vezes 2,
essa coluna será nomeada por dobro preço. Então aqui é o resultado. Eu gerei um cabeçalho específico para representar essa expressão aritmética. Repare que esse outro exemplo utilizamos aspas para apelidar a coluna resultante, assim preservamos a caixa de texto, ou seja, maiúsculo e minúsculo, permitindo também utilizarmos espaços em nomes compostos. Então a diferença que nós fizemos aqui, a expressão é a mesma, selecionei preço, vírgula, preço vezes 2 e apelidei a coluna resultante de dobro do preço. Então aqui eu usei aspas, então ele vai respeitar a caixa alta e caixa baixa e permitir que eu utilize espaços entre os nomes alternativos. From, tabela, produtos. Esse outro exemplo, podemos identificar o uso da palavra-chave as, que nesse caso é opcional. Então, selecionamos a coluna preço original, preço vezes 2, as, apelidei a coluna resultante de dobro do preço. From, tabela, produtos. O recurso de concatenação permite que elaboramos mensagens textuais consideradas mais amigáveis em nossas consultas. Esse tipo de recurso se encontra disponível para a maioria dos SGBDs, ou seja, não é uma particularidade do Oracle. A concatenação permite mesclarmos os valores existentes entre as colunas, criando assim uma saída mais amigável e compreensível. O operador de concatenação utilizado no Oracle é o pipe duplo. Para exemplificar o uso da concatenação, vamos mesclar os valores das colunas nome e sobrenome para formar o nome completo do cliente. Vamos ao exemplo. Então, select, nome, sinal de concatenação, abro apóstrofo, barra de espaço, fecho apóstrofo, concateno com o conteúdo, com a coluna, com os valores da coluna sobrenome. Apelidei aqui a coluna resultante de nome do cliente. Tá? Então, qual que seria o objetivo da concatenação aqui? Eu estou mesclando os valores da coluna nome com o sobrenome, só que inserindo um espaço entre as duas colunas. From, tabela clientes. Então, perceba aqui, nome John, espaço, sobrenome Brown.